Olá, pessoal de Franco da Rocha, Caieiras, Francisco Morato, Londres, Stratford e demais áreas próximas. Tudo bem com vocês? Hoje vamos para a nossa aula número 14, que é, na verdade, também a segunda aula da octologia. Isso aqui parece matemática de um monte de número. Da octologia Shakespeare. Eu sou Celso Cardoso, professor de uma das muitas oficinas do projeto da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Tudo bem com vocês? Vamos lá! Para entender o fenômeno Shakespeare, é preciso saber um pouquinho do que estava acontecendo na Inglaterra no momento em que ele viveu. É uma coisa muito sui generis. Gente, importante de saída, meus amigos, minhas amigas, dizer que esta aula número 14 é uma continuação da aula 13. Então, seria legal que você assistisse à aula anterior para não se perder em algumas informações dessa aula. Se você quiser fazer o contrário também, tudo bem. Eu só estou dando um toque, tá bom? Vamos lá? É uma pequena pausa, porque o óculos é que estava me atrapalhando, entendeu? Então agora eu fiz uma troca por lentes de contato e quem sabe as coisas fiquem um tanto quanto mais claras nesta cabecinha. Bom, gente, terminamos a aula passada dizendo que o sucesso de Shakespeare se devia muito ao fato de que Sua Majestade, a Rainha Elizabeth I, apoiava muito fortemente o teatro. Daí as expressões teatro elisabetano, palco elisabetano. Bom, os ingleses, ainda que absorvendo informações e influências de diversos tempos e culturas, criaram um teatro que só existiu na Inglaterra. Nada antes, nada depois igual a isso, como vai explicar agora a professora Bárbara Eliodora numa de suas pequenas considerações que nós inserimos na nossa aula. O palco elisabetano e o teatro todo é um fenômeno muito específico do período elisabetano na Inglaterra. É diferente de tudo que havia antes, tudo que veio depois. Ou seja, os ingleses não copiaram modelos, ideias de ninguém. Eles sacaram dois lances importantes. O público inglês se interessava muito por assuntos da sua própria história. Número 2, enquanto nos outros reinos era, em geral, feito mais para a elite, mais para a realeza, na Inglaterra, desde sempre, o teatro abrangeu todo tipo de público, desde a rainha até o povão. Claro, claro que no teatro mesmo, no teatro elisabetano, na estrutura teatral, tinha lugares separados, como existem hoje nos teatros, nos campos de futebol, em todos os lugares. Essa coisa separada, infelizmente a gente tem até hoje. Um fica aqui, outro lá, depende da cor, do dinheiro, do sei lá o quê. Bom, esses dois fatores, melhor dizendo, foram determinantes para o que foi colocado pelos dramaturgos ingleses. Claro, porque se você tem todo o povo, os seus temas, as suas peças, as suas ideias vão levar em conta toda essa gente aí, certo? Além disso, tem o lance da religião. De novo ela. Enquanto nos reinos católicos alguns assuntos importantes eram censurados, na Inglaterra, em que a igreja protestante era a regra, aliás, eles não queriam católicos por lá, os autores tinham maior liberdade de expressão e podiam tratar de assuntos que, pela Igreja Católica, eram proibidos. Bom,
Com esse conjunto de diferenças, os ingleses acabaram criando um estilo próprio, original A Leite não resolveu muito. De fazer dramaturgia. Inclusive misturando tragédia com comédia, com novelesco, liberdade geral de criação. Muito bem. A trajetória do teatro inglês na época foi tão original que até os prédios dos teatros ingleses eram diferentes, exclusivos. Mas assim, pessoal, o teatro elizabetano não nasceu assim do nada, não é assim. A coisa vem com evolução, sempre ideias anteriores, as pessoas vão descobrindo, vão desenvolvendo, né? Então, até chegarmos ao teatro elizabetano, ao palco elizabetano, tem uma trajetória. A trajetória, nesse caso, para a gente resumir bem, começa com as carroças, tá? As carroças é o seguinte, os atores, num certo tempo, até antes do século XVI, eles faziam espetáculos ligados à tradição religiosa, contavam histórias religiosas. Isso foi, eles foram se libertando, a igreja foi fazendo de outro jeito, etc. e tal. E os atores criaram companhias que viajavam de carroças pelas diversas cidades. Estamos, no caso, falando da Inglaterra, mas isso acontecia em outros lugares também. E eles usavam as carroças para fazer os espetáculos. Eles estacionavam a carroça numa praça, num lugar livre, e a carroça servia de palco, servia de camarim e muitas vezes servia de casa, Eles moravam lá. E era lógico, era também o transporte, certo? Essa é a ideia das carroças. Bom, isto foi crescendo, foi aumentando o número de grupos que trabalhavam assim. As cidades também foram crescendo. E, por exemplo, em Londres, não é só lá, eles passaram a evolução da carroça. Como é que foi a evolução da carroça? Tinham hospedarias. Nessas hospedarias, eles faziam hospedarias de uma forma em que ficava um pátio central. Os quartos da hospedaria ficavam no entorno. E dava para se chegar com carroça nesse espaço central, que era até uma forma deles protegerem a hospedaria, certo? Eles passaram a fazer o quê? A levar a carroça lá para esse pátio e montavam o espetáculo no pátio, quer dizer, usando o pátio também como uma parte do palco e também para colocar plateia, com a vantagem de que uma parte da plateia, uma parte considerável da plateia já estava na hospedaria. Então eles passavam a assistir da saída dos quartos, da saída dos quartos, fora o povo que ficava em pé na frente da carroça neste pátio da hospedaria. Uma observação importante. Londres, por esta época, era uma cidade que tinha cerca de 300 mil habitantes. Para a época era uma população respeitável, Ó, pensa bem, sem internet, sem cinema, sem televisão, sem celular, o teatro era uma atividade muito importante no que diz respeito à educação, cultura, lazer e contatos interpessoais. Lá na frente vocês vão ver que Shakespeare escrevia tragédias em 5 atos. Era muito tempo que se ficava no teatro. E 5 atos com vários intervalos, evidentemente, e onde o povo badalava, conversava, namorava, criticava, fazia um monte de coisa. Beleza? Muito bem. A característica ao ar livre que tinha nas apresentações das carroças nas praças, nas apresentações das carroças nos pátios das hospedarias, caramba! Numa determinada medida se manteve
nos teatros que eles passaram a construir? Eles acharam que Londres já comportava um lugar que fosse especificamente destinado ao teatro. Em 1576, um senhor chamado James Burbage, que tinha sido carpinteiro e abandonado a carpintaria para o teatro, arrendou por 21 anos um terreno do senhor Giles Allen. Esse terreno era fora das paredes da cidade de Londres, para não ficar sujeito aos preconceitos morais da administração municipal. Então, fora disso, ele construiu o primeiro teatro, que tinha um nome simples de The Theatre. Não havia outro, aquele era o The. De maneira que, então, em 1576, o Burbage construiu o primeiro teatro. O filho dele veio a ser o maior ator do período em que Shakespeare escreveu. Então, em 1576, com diversos grupos de atores na Inglaterra e fundamentalmente em Londres, os que não se apresentavam no teatro continuavam se apresentando na hospedaria. Só tinha um teatro, né? Não foi desde a inauguração, mas o Shakespeare fez parte da companhia deste teatro, que se apresentava nesse primeiro teatro elisabetano. Ainda que os artistas ingleses tivessem mais liberdade do que os que viviam nos reinados católicos, como disse a Bárbara Heliodora, eles enfrentavam lá na Inglaterra os puritanos, essa milícia moralista e hipócrita que existe até hoje, para quem as artes são um pecado sem perdão. Muito bem. Por isso, o primeiro teatro de Londres foi construído fora de Londres. Tipo São Paulo, Osasco. Né? É para atender a população de São Paulo, mas constrói em Osasco. A ideia de construir teatro fez sucesso. Tanto que no ano seguinte já tinha sido construído mais um teatro. É claro que esse espaço cênico construído especificamente para o fazer teatral melhorou muito as condições de trabalho para os profissionais de teatro e também para a plateia. Vamos lá, alguns aspectos. O espaço cênico foi bastante ampliado, né? Lembra que na hospedaria você tinha a parte de cima da carroça e também tinha a parte de baixo da carroça. Bom, no teatro elisabetano tem 3 palcos. Você tem o chamado palco externo, que é o palco maior, que fica bem próximo da plateia, que fica embaixo. Você tem o palco interno, né, que seria o correspondente à carroça, ainda que eles fiquem no mesmo nível. E você tem o palco superior, que é um palco, este sim ficava coberto. Eles fizeram também um espaço especial para os músicos neste palco. E aquele espaço ocupado pela carroça, que ficava atrás do palco, ele se transformou nos camarins, nos bastidores do teatro. Para o público, os teatros elisabetanos, eles construíam 2 ou 3 andares de arquibancadas. Nestas arquibancadas, tudo isso era com ingresso pago, tá? Nessas arquibancadas, o ingresso custava mais caro. Por quê? As pessoas assistiam ao espetáculo sentadas. Tinha gente que assistia teatro em pé? Sim, claro que sim. Ali no palco externo, o palco externo, vocês vão ver aqui nas fotografias que nós tiramos lá dos teatros elisabetanos, vocês vão perceber que tem um espaço no entorno desse palco externo, e ali as pessoas assistiam ao espetáculo em pé.
quem tinha pouca grana, ou quem queria economizar, enfim, ou queria chegar bem perto, né, ficar ali na fila do gargarejo. Eles assistiam o espetáculo em pé, do lado, dos três lados, né, nas duas laterais e na frente do palco externo. Para vocês sentirem, entenderem como a trajetória de ter vindo das carroças, passando pelas carroças nas hospedarias, chegou na construção do teatro. Então o que aconteceu? O público que assistia o teatro lá, nas carroças, nas hospedarias, ele estava acostumado com aquele tipo de estrutura. E aquele tipo de estrutura foi mantido nos espetáculos, nos teatros elisabetanos. Né? O que significa dizer que, em termos de cenário, o teatro elisabetano era muito simples. Simplesmente não tinha cenário. Nada de painéis, de grandes construções. Isso são situações raras. Às vezes no palco interno, no palco superior, tem uma coisa específica ou outra. Mas, em geral, não tinha cenário. Né? Eles usavam assim, tipo, duas cadeiras, uma mesa. Pegavam lá um arranjinho de flor e aquilo podia ser um jardim, podia ser uma floresta. Né? O teatro trabalha fundamentalmente com a imaginação da plateia. E foi isso que eles fizeram. Importante mesmo é... como é que eles faziam as mudanças de locais? Né? Porque às vezes numa peça, e eles usavam muito isso, você mudava de local. Você estava numa casa, saía da casa, ia para o castelo, saía do castelo, ia para a floresta. Às vezes fazia mudança de país. Você fazia uma cena na França e a próxima cena era na Inglaterra. Isto estava no texto. Né? Eles colocavam lá alguma coisa na narração ou na fala de algum personagem que dizia: agora estamos na Inglaterra. Muito bem. E o povo aceitava na boa. Agora estamos na França. E um passe de mágica, levando em conta a imaginação da plateia, faziam essa mudança. Simples assim. Assim, uns 20 anos depois que foi inaugurado o primeiro teatro, e o Shakespeare trabalhava nesse teatro, lembra que eu falei, né? Shakespeare estava lá no palco, assim, pensando, olhando. De repente, ele estava assim no palco externo, olhou o palco interno, aí olhou para cima. Teve uma ideia. Aquela cena do balcão, né, em que a Julieta aparece lá em cima, no palco superior. E o Romeu aparece lá embaixo, no palco externo. Né? Pintou ali na hora. E ele escreveu, e a cena é uma das mais famosas do teatro mundial. Os ingleses eram muito criativos. O que eles fizeram além disso? No palco externo, embaixo, eles fizeram um alçapão, um buraco, com uma porta, uma tampa, certo? Para usar em que tipo de cena? Exemplo, Shakespeare usou este alçapão em pelo menos 2 momentos no Hamlet. Na morte de Ofélia, eles tinham que fazer o enterro da Ofélia. Como é que ia fazer o enterro da Ofélia? Num palco, se não tiver um buraco, Tira aquela tampa, enfia a atriz lá dentro, tampa como se estivesse enterrando a Ofélia, e a Ofélia sai lá por baixo e vai lá para os camarins. Eles fizeram uma saída por lá. Em outra cena, ele usa o fantasma do pai do Hamlet, grita lá de baixo. E imagina isso acontecer a primeira vez, o susto que tomou aquela galera que ficava em pé ali no entorno. Saiu todo mundo pulando. Bom, 8 teatros foram construídos em Londres e nos arredores de Londres ali, Osasco, Francisco Morato, Santo André, São Caetano, entendeu? Eles fizeram 8 teatros entre o final do século XVI e o início do século XVII. Algumas hospedarias também transformaram os seus pátios em teatro. O negócio
funcionou muito. A construção do Teatro Globo, o original, inaugurado com uma peça de Shakespeare, né? O teatro foi inaugurado com uma peça de Shakespeare em 1599. A história da construção desse teatro tem uma coisa bem interessante. O primeiro teatro, aquele inaugurado lá em 1576, foi construído num terreno arrendado por 21 anos. É um número estranho, mas é coisa lá dos ingleses, tá? Bom, passados os 21 anos, tá? 1576 mais 21 vai dar lá perto da inauguração do 1599. Um pouquinho antes. Bom, passados 21 anos, se o contrato não fosse renovado, tudo o que tinha sido construído naquele terreno ficava para o dono do terreno. Certo? Oh, peraí, né? E com os sucessos que os teatros estavam fazendo na época, claro que o espertinho do dono do terreno falou assim: eu não vou renovar coisa nenhuma e vou ficar com esse teatro para mim. Vou ganhar dinheiro, mais dinheiro ainda. Os donos do teatro, o grupo do qual o Shakespeare fazia parte, queriam a renovação e ficaram pressionando lá o dono. Pô, e aí, vamos renovar ou não vamos? E o cara enrolando. Não tinha como obrigar o cara a assinar o papel, certo? A renovação, não tinha jeito. Ocorre que, quase no final do contrato, o dono do terreno, esse espertinho, teve que fazer uma viagem. Durante a ausência do arrendador do terreno, que queria ficar com aquele teatro na boa, o que fizeram os integrantes da sociedade que tinha feito o arrendamento? O que eles fizeram? Eles fizeram um mutirão. Juntou uma galera com várias carroças, foram lá para o teatro, e desmontaram o teatro. Desmontaram, pegaram quase tudo o que tinha de madeira e de material no teatro, puseram nas carroças e levaram para o novo espaço onde eles iam montar o Teatro Globo, que foi inaugurado em 1599 com a peça Júlio César de Shakespeare. Mas aí, quando voltou, o hominho, aquele espertinho que achava que ia ficar com o teatro depois do vencimento do contrato, chegou lá. Cadê o teatro? O gato comeu, sumiu. Tinha lá uma meia dúzia de tábua e só. Oh, Will, esse tio Salma aí, dono do terreno, está de sacanagem com a nossa cara, com a nossa face. Ele quer ficar com o teatro e deixar nossa companhia na Rua da Amargura. Então, John, vamos aproveitar que ele foi viajar e começar já um mutirão de desmontagem do teatro e levar todo o material que pudermos para construir um novo teatro nosso em outro lugar. That's it! É isso aí, Will! Já arrendamos um novo terreno na margem sul do rio Tamisa. É lá que vamos construir um novo teatro. Ele vai se chamar Teatro Globo. Oh, very good! Eu vou até escrever uma peça nova para a inauguração do Teatro Globo. Já tem o título dela, John. Vai se chamar Júlio César. É isso, ou eu não me chamo William Shakespeare! É isso aí, firmeza, Will! Bora, galera! Vamos desmontar e carregar tudo o que pudermos rapidinho, fast, antes que o tiozão volte das viagens! Let's go! Mas o material que eles levaram do teatro para fazer o Teatro Globo, o novo teatro, não era suficiente. Precisava de muito mais coisa, até porque depois daquele primeiro teatro, vários outros teatros tinham sido construídos e com condições melhores, com mais luxo, com melhores condições técnicas para os artistas e melhores condições
de acessibilidade e de conforto para a plateia. Então, eles queriam fazer um teatro melhor, que fosse melhor para os artistas e que coubesse um número maior de espectadores. Para levantar essa grana necessária para a construção do teatro, eles organizaram uma nova empresa. Essa nova empresa, ela era um helicóptero passando para intervir na minha aula. Eles organizaram uma nova empresa. Essa nova empresa tinha quem por trás? A família que tinha construído o primeiro teatro, o teatro, certo? Eles criaram uma empresa com 10 cotas e a família ficou com 5 cotas. As outras 5 cotas foram compradas por artistas que faziam parte da companhia, entre eles um tal de William Shakespeare. Com isso, o William Shakespeare se tornou o único cara de todos que apareceram no período elisabetano que ele foi tudo no teatro. Ele foi ator, dizem que muito ruim. Ele foi autor, dizem que o melhor de todos os tempos. Ele foi sócio da companhia de atores e também sócio da casa de espetáculos, empresário, muito bem. O Globe foi inaugurado em 1599, como eu disse, com a apresentação da peça Júlio César de Shakespeare. Ele também foi construído lá em Osasco, no Osasco inglês, para fugir da legislação municipal de Londres, que tinha fortes influências religiosas, nos tais de puritanos, eles vão aparecer na história um pouquinho mais adiante, que dominavam ali Londres, e aquela legislação deles sempre complicava a vida dos artistas ingleses. Shakespeare supervisionou a construção do novo teatro. Os palcos foram feitos pensando nas possibilidades, na valorização dos espetáculos que ali iriam se realizar. A maior parte das peças do Bardo Inglês estrearam no Teatro Globe. Foi aí que o maior sucesso em vida do Shakespeare aconteceu. Bom, muito bem. Em 1613, o Globe pegou fogo. Foi destruído parcialmente. Eles desistiram? Não, claro que não. Em 1614, no ano seguinte, o Globe já estava funcionando de novo. Maravilha! Aí, tudo isso, todo esse sucesso, toda essa história de teatros, do teatro elisabetano, do palco elisabetano, tudo isso começou e acabou. Mas se fazia tanto sucesso, por que acabou? Por que acabou? Muito bem. Ocorre que esse teatro, essa ideia de cultura, foi patrocinado por quem? Pelos reis absolutistas. E ocorreu na Inglaterra, na década de 40, dos anos 1640, uma revolução, um conflito interno, uma guerra civil inglesa. Entre quem? Então você tinha os nobres de um lado e você tinha do outro lado os proprietários, os novos capitalistas, que eram mais ligados aos puritanos. Lembra que eu ia falar dos puritanos de novo? Pois é. Os puritanos ganharam a guerra. Mataram o rei. Sim, eles mataram o rei. E aí, destruíram boa parte de tudo aquilo que os reis tinham construído. E claro que ia sobrar para o teatro, né? Então foi o Globe, e não foi só o Globe. Todos os outros teatros foram fechados. Em 1642
pelos puritanos como resultado dessa guerra civil inglesa. E com esse crime cultural acabou a história do teatro elisabetano. De novo, mais uma vez, a religião prestando um desserviço à cultura. Como a história da humanidade fez de Shakespeare um dos seus mais importantes personagens, sendo o dramaturgo mais representado, mais estudado, mais reverenciado da história, alguém, vocês já vão saber quem, no final do século XX, teve a ideia de reconstruir o Teatro Globo. No final do século passado mesmo, século XX, estamos no XXI, um maluco do bem, um americano que se chama Sam Wanamaker, ator e produtor de teatro, logo meio maluco mesmo, né? Dizem que meio comunista também, teve a ideia. Este cara é que teve a ideia de reconstruir o Teatro Globo lá em Londres. Projeto ousado, hein? Wanamaker, Mas são os ousados que movem o mundo. Com essa ousadia, Sam Wanamaker fundou em 1970, uma empresa que tinha como missão reconstruir o teatro do grande Shakespeare, criar um centro educativo e uma exposição permanente dedicada às obras, às peças e poesias do bardo inglês. Muitos anos se passaram, muitas pesquisas foram feitas, muita grana foi levantada para bancar esse projeto, que não é uma coisa pequena não. E as obras começaram. Dessas tristezas da vida, o Wanamaker morreu em 1993. E o projeto só ficou pronto 3 anos depois, ou seja, em 1996. O teatro não foi construído exatamente no lugar onde era o Globe. Ele foi construído assim num terreno próximo, sei lá por que impediu que isso acontecesse, mas eles conseguiram um terreno tipo 200 metros do terreno original. Hoje, o Teatro Globo funciona. Ele tem capacidade para 1.600 espectadores, sendo que 700 ficam em pé. Lembra? Teatro elisabetano? Ali na frente do palco, dos 3 lados do palco externo, 700 ali. O ingresso é mais barato. A plateia toda fica pertinho do palco, né? Porque não é só aquela galera que está ali na fila do gargarejo, mas as arquibancadas todas ficam bem em volta, bem próximas. Inclusive a arquibancada que fica no fundão aqui, no lado oposto ao palco. É próximo. Atualmente, de abril a outubro, o teatro apresenta peças de Shakespeare e também de autores contemporâneos. Por que abril a outubro? Porque o teatro é aberto, lembra? E no inverno não dá para fazer espetáculo. Ninguém ia aguentar, certo? É isso, pessoal. Vamos voltar ao século XVI, pessoal? E ver o que é que o Shakespeare estava fazendo por lá? Sim, vamos voltar, mas na próxima aula. Gente, continuem se cuidando porque o vírus do Covid-19 continua agindo, Distanciamento, álcool em gel, máscara, sem cloroquina, coisa de doido maluco. Cuidem-se e divirtam-se. Até mais, pessoal.
o Teatro Globo, né? O original. A construção do Teatro Globo Conta isso tudo, cara, pelo amor de Deus. Apaga.